Entende-se hoje que a nicotina eleva os níveis de dopamina no cérebro, ao aumentar a atividade dos neurônios dopaminérgicos, proporcionando uma intensa sensação de prazer. Esse efeito de recompensa é principalmente mediado pela ação da nicotina nos receptores nicotínicos de acetilcolina na área tegmentar ventral. No início do uso, a nicotina produz efeitos tanto reforçadores quanto aversivos, influenciando a probabilidade de uso continuado. Conforme o consumo se torna mais frequente, a nicotina provoca mudanças nos circuitos cerebrais, resultando em uma diminuição da sensibilidade aos efeitos aversivos da droga e, consequentemente, um aumento nos efeitos reforçadores. Estudos neurobiológicos descobriram como a nicotina do tabaco impacta o sistema de recompensas do cérebro, resultando em dependência. Essas modificações cerebrais fazem com que as pessoas continuem consumindo nicotina, apesar de estarem cientes de suas consequências prejudiciais, o que é uma característica marcante da dependência. Pessoas com transtornos mentais, como ansiedade, depressão, fobia e TDAH, correm um risco 3 vezes maior de usarem a substância. No caso específico do TDAH, acredita-se que a maior prevalência de uso esteja relacionada à deficiência natural de dopamina no cérebro, levando esses indivíduos a buscarem essa dopamina em outras fontes, como a nicotina. Este paper, publicado na Nature, concentra-se nos determinantes do uso de nicotina e tabaco e analisa a neurobiologia dos efeitos da nicotina nos circuitos de recompensa do cérebro, proporcionando uma sensação fora do comum e no funcionamento das redes cerebrais de maneiras que contribuem para a dificuldade em parar de fumar. Conheça um pouco mais sobre o tabagismo no Brasil e no mundo. 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde como uma estratégia mundial de conscientização sobre os danos à saúde, sociais e ambientais do tabaco, com o objetivo de reduzir o número de vítimas do consumo de produtos de tabaco em todo o mundo. Antecedente a isso, nos anos 40 e 50, as primeiras pesquisas científicas sobre os malefícios do cigarro começaram a ganhar força e, ao final da década de 60, a comunidade científica no mundo todo já admitia os prejuízos à saúde causados pelo consumo do tabaco. Como resultado disso, a indústria da propaganda entrou pesado no negócio. Estima-se que, entre 70 e 90, a indústria tabagista tem investido mais de 1 bilhão apenas para inserir o cigarro em filmes. Ao mesmo tempo, na TV, campanhas celebravam o fumo como algo aventureiro e prazeroso, como a lendária série de propagandas do cowboy da Marlboro, que anos depois acabou se voltando contra a companhia diante do fato de que alguns dos cowboys vieram a falecer por câncer pulmonar ou problemas respiratórios causados pelo cigarro. Com a chegada dos anos 90 e uma maior presença de uma legislação contra o tabaco por todo o mundo, o cenário foi sendo modificado. Em 1997, uma lei americana proíbe publicidade de companhias de cigarro no cinema hollywoodiano. Outra maneira de conter a exposição foi o critério de definir a classificação etária dos filmes conforme o cigarro estava presente. Isso sugeriria a atenção de pais para conteúdos impróprios para crianças, não limitando, no entanto, o seu acesso. Tal preocupação não é irrelevante, uma vez que pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças apontou que a exposição de crianças e jovens a filmes com cenas de fumo aumenta a chance de começarem a fumar e recomenda restrição a filmes com esses conteúdos. No Brasil, filmes com consumo de cigarros recebem recomendação de não recomendados para menores de 12 anos, segundo o Ministério da Justiça. Cerca de 90% dos fumantes começam a fumar na adolescência, entre 15 e 25 anos de idade, período marcado por uma redução do autocontrole e maior sensibilidade à opinião dos amigos. Jovens são especialmente vulneráveis devido à imaturidade do córtex pré-frontal e a maior influência social e probabilidade de ceder às pressões, o que acaba prejudicando a tomada de decisões de um modo mais responsivo. No entanto, a prevalência do tabagismo entre os jovens diminuiu substancialmente em vários países de alta renda entre 1990 e 2019. O tabagismo que tem o seu início na adolescência ou na idade adulta jovem e persiste ao longo da vida tem um efeito mais grave na saúde do que o tabagismo que começa mais tarde na vida ou que não é persistente. Aqueles que não começam a fumar entre os 15 e os 25 anos têm um risco muito baixo de fumar alguma vez na vida.
O tabaco é o segundo psicofármaco mais consumido em todo o mundo, com mais de 1 bilhão de fumantes. Pelo menos metade morrerá de forma prematura devido a complicações relacionadas com o tabaco. A prevalência do tabagismo varia substancialmente entre regiões e etnias. As taxas de tabagismo são elevadas em algumas regiões da Ásia, como a China e a Índia, mas são mais baixas na América do Norte e na Austrália. Estudos epidemiológicos baseados em modelos estimam que fumar tabaco foi responsável por 7,7 milhões de mortes em todo o mundo em 2020, das quais 80% ocorreram em homens e 87% eram fumantes vigentes. O principal desafio global é considerar estratégias individuais e populacionais que possam aumentar as taxas substancialmente baixas de abandono entre adultos na maioria dos países de baixa e média renda, e, também, estratégias para garantir que, mesmo nos países de alta renda, a cessação continue a aumentar. Como resultado das neuroadaptações e dos mecanismos psicológicos causados pela exposição repetida à nicotina fornecida rapidamente pelos cigarros, a cessação também pode levar a uma síndrome de abstinência bem caracterizada, manifestando-se tipicamente como irritabilidade, ansiedade, mau humor, dificuldade de concentração, aumento do apetite, insônia e inquietação, que contribuem para a dificuldade de parar de fumar. Além disso, doenças relacionadas ao tabagismo, como doenças respiratórias crônicas e câncer, impactam negativamente a qualidade de vida. Em alguns países de rendimento mais baixo, a tuberculose é uma causa adicional importante de morte relacionada com o tabaco, o que pode estar relacionado, por exemplo, com o aumento da prevalência da infecção, tuberculose / mortalidade mais grave e maior predomínio de tuberculose resistente ao tratamento em fumadores do que em não fumantes em países de baixa renda. A exposição ao fumo passivo de cigarros em crianças tem sido associada à síndrome da morte súbita infantil, função pulmonar prejudicada, doenças respiratórias, além de problemas cognitivos e comprometimentos comportamentais. O consumo do cigarro eletrônico entre os jovens e adolescentes, que muitas vezes apresentam outras adicções e transtornos mentais, é um desafio nos últimos anos. Profissionais listam desafios enfrentados pelas equipes face à abstinência e recaída, revelando que estes são bem recorrentes e se tornam mais severos quando há associação com a cocaína ou cocaína e álcool. Em média, ocorrem de 7 ou 8 recaídas por usuário no decorrer do tratamento. Outro problema relacionado ao cigarro eletrônico é que o mesmo não conta com o estímulo aversivo do mau cheiro, e ainda conta com essências agradáveis ao paladar, proporcionando um maior uso. Os cigarros eletrônicos são potencialmente úteis como dispositivos para parar de fumar, embora as evidências sejam insuficientes para promover seu uso universalmente. Em alguns países como o Reino Unido, a utilização de cigarros eletrônicos como meio de cessação do tabagismo e como estratégia de redução de danos é apoiada, com base na ideia de que a utilização de cigarros eletrônicos conduzirá a uma exposição muito menor a compostos tóxicos do que o uso do tabaco, reduzindo assim os danos para aqueles que mudam completamente dos cigarros tradicionais. Noutros países, como os Estados Unidos da América, há mais preocupação em prevenir o aumento do uso de cigarros eletrônicos pelos jovens, o que pode subsequentemente levar ao tabagismo. Dessa forma, pode-se entender que é fundamental regulamentar os cigarros eletrônicos de formas diferenciadas, permitindo aos fumadores aderir a esses produtos e, ao mesmo tempo, impedir a sua utilização entre os jovens. Amplos fatores psicológicos e sociais desempenham um papel crucial na dependência de nicotina e no hábito de fumar. Por exemplo, o hábito dos sujeitos fumarem com outros semelhantes a eles, a expectativa de ser aceito socialmente em um grupo, indo de encontro com as necessidades humanas de estar em contato com outras pessoas para ter uma maior chance de sobrevivência. A exposição ao tabagismo passivo também modula o risco de iniciar o uso do tabaco, bem como o conhecimento sobre o efeito do tabaco. Os fatores genéticos desempenham um papel no início do tabagismo, no desenvolvimento da dependência da nicotina e na probabilidade de cessação do tabagismo. Na verdade, estima-se que a herdabilidade contribua para aproximadamente metade da variabilidade na dependência da nicotina. Instrumentos genéricos usados para avaliar a qualidade de vida em fumantes constatam que pessoas que fumam avaliam sua qualidade de vida mais baixa do que as pessoas que não fumam, tanto antes como depois de se tornarem fumadores, e que a qualidade de vida tem uma melhora quando os fumantes param, bem como a saúde mental. Além disso, a qualidade de vida é muito pior em fumadores com doenças relacionadas com o tabaco,
tais como doenças respiratórias crônicas e câncer, do que indivíduos sem doenças relacionadas com o tabaco. Fumar também aumenta o risco de diabetes mellitus, que é um dos principais determinantes de má qualidade de vida para uma ampla gama de condições. O elevado número de mortes prematuras causadas pelo tabagismo pode obscurecer o fato de que muitas das doenças que causam essas mortes também produzem incapacidades substanciais nos anos anteriores à morte. Na verdade, a morte dos fumadores é normalmente precedida por vários anos de convivência com incapacidade, como incapacidade grave e comprometimento das atividades cotidianas causadas por doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas e câncer. A qualidade de vida dos fumadores nesses anos também pode ser afetada negativamente pelos efeitos adversos dos tratamentos médicos que recebem para essas doenças relacionadas com o tabagismo, tais como grandes cirurgias e radioterapia. Em geral, as ferramentas mais eficazes recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para expandir a cessação são as mesmas que podem prevenir a iniciação ao tabagismo, nomeadamente impostos mais elevados sobre o tabaco, proibições de publicidade e promoção, rótulos de advertência proeminentes ou embalagens simples, proibições de fumar em locais públicos e meios de comunicação de massa e esforços educacionais. A utilização eficaz dessas políticas, especialmente a fiscalidade, fica atrás na maioria dos países de rendimento médio em comparação com a maioria dos países de alta renda, com exceções importantes como o Brasil. O acesso a farmacoterapias e aconselhamento eficazes, bem como o apoio à condição de saúde mental coexistente, também seriam necessários para acelerar a cessação nos países de baixa e média renda. Isso é particularmente importante porque os fumadores que vivem em países de baixa e média renda muitas vezes não têm acesso a toda a gama de opções de tratamento eficazes, visto que os jovens que não começam a fumar entre os 15 e os 25 anos têm um risco muito baixo de fumar alguma vez na vida. Essa idade poderia ser uma oportunidade crítica para prevenir o tabagismo, através de estratégias eficazes e baseadas em evidências para prevenir o início do tabagismo e reduzir a escalada da experimentação para o uso regular, como a aplicação de leis contra a venda de cigarros a jovens de idade inferior à mínima legal de compra. Essas políticas tornam os cigarros menos disponíveis e acessíveis aos jovens. Além disso, dificultam a compra de cigarros pelos jovens e tornam o tabagismo uma prática muito menos aceitável socialmente. É digno de nota que essas políticas são normalmente aplicadas principalmente nos países de alta renda. Prevenção eficaz do consumo de cigarros requer um pacote abrangente de políticas custo-efetivas para reduzir sinergicamente a prevalência do consumo de cigarros na população. A redução do teor de nicotina dos cigarros poderia potencialmente produzir produtos menos viciantes que permitiriam uma redução gradual da prevalência do tabagismo na população. Alguns estudos clínicos não encontraram nenhum aumento compensatório no tabagismo, ao mesmo tempo que proporcionam acesso a tabaco com maior teor de nicotina. Poderá ser implementada regulamentação futura para diminuir gradualmente o teor de nicotina do tabaco combustível e de outros produtos de nicotina. Reduzir o teor de nicotina dos produtos de tabaco pode diminuir a dependência e a prevalência do tabagismo. 3 classes de farmacoterapia baseadas em evidências estão disponíveis para parar de fumar: terapia de reposição de nicotina, usando adesivos à base de nicotina, gomas, pastilhas, mini pastilhas, sprays nasais e inaladores, vareniclina, um agonista parcial do receptor nicotínico de acetilcolina, e bupropiona, que aumenta a noradrenalina/dopamina no cérebro. Essas farmacoterapias aprovadas pela FDA e pela MI são tratamentos econômicos para parar de fumar que duplicam ou triplicam as taxas de abstinência bem-sucedidas, em comparação com nenhum tratamento ou controles com placebo. A combinação dessas farmacoterapias juntamente com tratamentos comportamentais aumenta ainda mais a probabilidade de uma cessação bem-sucedida. Abordagens eficazes de rastreamento, prevenção e tratamento do tabagismo, juntamente com regulamentações políticas inovadoras, têm o potencial de reduzir significativamente a prevalência do consumo de tabaco e seu impacto adverso na saúde pública. A acessibilidade a farmacoterapias e apoio à saúde mental são essenciais, especialmente em países de baixa e média renda. A eficácia das intervenções psicossociais e farmacológicas para ajudar as pessoas a deixar de fumar foi demonstrada. Como a maioria das pessoas que fumam acaba por ter uma recaída, é importante aumentar o alcance das intervenções disponíveis e continuar a desenvolver novas intervenções. Estes esforços associados a regulamentações políticas inovadoras que visam reduzir o teor de nicotina ou eliminar os produtos do tabaco têm o potencial de reduzir
reduzir a prevalência do consumo de tabaco e de nicotina e o seu enorme impacto adverso na saúde da população. Portanto, a nicotina presente no cigarro rapidamente atinge o cérebro, liberando uma onda de neurotransmissores como a dopamina, que proporciona uma sensação de prazer e bem-estar imediatos. É essa liberação de dopamina que faz o ato de fumar parecer tão incrível e viciante. Essa sensação de prazer, no entanto, é temporária. A longo prazo, o corpo desenvolve uma tolerância, exigindo cada vez mais nicotina para obter o mesmo efeito, levando ao vício. Embora a sensação inicial possa ser agradável, é importante lembrar que os efeitos negativos do tabagismo, como doenças pulmonares, câncer e problemas cardiovasculares, superam de longe qualquer prazer momentâneo. Se você fuma, saiba que há ajuda disponível para superar o vício e redescobrir outras formas saudáveis de sentir prazer e bem-estar. Escolha a sua saúde, escolha viver plenamente, busque apoio. Fumar pode parecer incrível, mas a sua saúde e bem-estar são muito mais valiosos.